Eu estou chocado com o que eu vi nessa manhã. O STF rachou. A maioria dos ministros se recusou a defender, que perdeu o apoio e ficou isolado no STF. Gente, olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro pede uma nova prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Você está vendo o documento assinado pelos advogados do ex-presidente pedindo a autorização de remoção do Jair Bolsonaro da Polícia Federal direto para o hospital DF Star para ele ser submetido a intervenções cirúrgicas. Uma petição de 13 páginas ali, em que são feitos alguns pedidos direcionados diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro pede, se nós formos lá para baixo na petição, veremos autorização e remoção do ex-presidente para o hospital DF Star, lá em Brasília, a fim de que possa ser submetido às intervenções cirúrgicas indicadas pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento, bem como sua permanência no hospital pelo tempo necessário. Desculpa interromper, Caio. Na tela a gente tem exatamente a justificativa para essa cirurgia. Diz o texto ali, precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela das cirurgias já registradas nos presentes autos, como em razão da piora do diagnóstico de hérnia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção cirúrgica. Caio. Isso, exatamente. E essa cirurgia, para tratar esses problemas, seriam feitas ali no Hospital de Brasília. Pela avaliação do mercado, pelo sentimento da classe política, ao escolher como seu candidato o senador Flávio Bolsonaro, ao invés do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou uma vitória provável por uma vitória possível. O evangelho de Marcos e Mateus nos fazem um alerta muito importante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De que adianta ser um grande magistrado se as suas sentenças são injustas? De que adianta ser um bem-sucedido homem de negócios se a sua riqueza provém de um sistema que incentiva milhões de pessoas a permanecerem na pobreza? De que adianta ser um reconhecido comentarista se as suas falas não refletem o que você realmente pensa? E de que adianta vencer uma eleição se essa eleição não for legítima? Existe aqui um problema na nossa democracia anterior à disputa eleitoral. Um problema que o sistema prefere varrer para debaixo do tapete. O fato de que, no Brasil, o poder não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos altos tribunais. Os principais órgãos de imprensa vêm denunciando que a justiça brasileira promove censura opositores políticos, aplica penas desproporcionais aos seus críticos, viola o devido processo legal, blinda autoridades judiciais contra o impeachment e decreta o sigilo de processos de interesse público. Tudo isso enquanto juízes, seus familiares, seus associados enriquecem exponencialmente. E toda essa iniquidade, de certa forma patrocinada pelo Estado brasileiro, sob beneplácito das nossas elites, encontra aí o seu ápice nas absurdas condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um homem que foi sentenciado por juízes suspeitos em um tribunal incompetente por condutas que ele não praticou. O remédio constitucional para toda essa injustiça é uma anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do 8 de janeiro, mas certos caciques do Centrão no Congresso Nacional, reféns dos seus próprios crimes e temendo represálias da justiça, não pautam essa votação que pacificaria o país. Ou seja, o que o Bolsonaro exige com razão é que aqueles que desejam o seu apoio em questões eleitorais antes demonstrem seu apoio em questões morais, que são muito mais importantes. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz, Débora, decidiu que a virtude é mais importante que a vitória e que a luta por justiça é mais importante que a corrida pela eleição. A meu ver, é uma decisão acertada do ponto de vista moral e talvez por isso tenha causado tanta consternação na classe política. Flávio Dino, na apuração que eu fiz, avisou em conversas reservadas com colegas que ou ele tem apoio para tocar essas investigações sobre as emendas parlamentares ou o destino, o futuro dessa investigação pode ser a gaveta, pode ir para as calendas. A apuração está lá no meu blog. O que esses relatos que eu obtive dizem? Que ele tem argumentado que o tema une, obviamente, o centro, a esquerda e a direita contra ele, Flávio Dino, e que ele está sob ameaça de um impeachment no Senado, tema que tem ganhado muita força no Congresso. E cada vez mais, Otávio, ele tem perdido apoio, seja no Congresso, assim... Não, mas tem setores no Congresso que estão... Até o próprio deputado Glauber Braga, que foi um deputado que foi muito vocal nessa investigação e também virou alvo dos seus pares por causa disso, porque veio a público falar e cobrar a investigação dessas emendas. No governo Lula, que usaram como bandeira de campanha, depois abandonaram o tema também, importante colocar isso aqui, e
a turma do bolsonarista, direita, centrão. Então, realmente, é um tema que é suprapartidário, que tem interesse de toda essa galera, é uma bancada suprapartidária contra a investigação do ministro Flávio Dino. E aí a leitura que o Dino está fazendo, segundo essa apuração que eu fiz, é a seguinte, ele vai ficar com a cabeça a prêmio, correndo o risco de ser empichado e ainda ficar inelegível por 8 anos, empichado do Supremo, sozinho, isolado, realmente fica difícil. Com o Poder Judiciário alvo de constantes críticas, o presidente do STF, Edson Fachin, colocou em debate internamente lá na Corte a criação de um código de conduta para ministros do Supremo e de outros tribunais superiores. A proposta do Fachin, conforme eu antecipei lá na coluna, prevê a elaboração de um código de conduta baseado na experiência do Tribunal Constitucional da Alemanha, como a Suprema Corte Alemã é chamada. A ideia do Fachin é que esse código de conduta preveja, por exemplo, limites e restrições para a participação de ministros em eventos privados, algo que constantemente rende críticas aos magistrados brasileiros. A iniciativa de Fachin irritou alguns ministros do Supremo. Segundo eu apurei, o incômodo veio principalmente de ministros que costumam organizar ou participar de eventos externos. Atualmente, vale lembrar, já existe um código de ética da magistratura. Ele foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas nem o STF, nem os tribunais superiores estão submetidos a esse código. Eu sei que sempre há um risco quando eu viajo ao exterior, porque o louco lá, ele tentar me prender através da Interpol. A gente já sabe que a lei é apenas um detalhe, eles não se importam muito mais com isso. Acho que já está bem claro para todo mundo que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, está nos aparelhos ali a nossa democracia, respirando com a ajuda desses aparelhos, mas a gente também tem muita fé de que nós podemos mudar as coisas, principalmente porque o TSE vai ter uma nova configuração no que vem, não vai mais ser presidido pelo Alexandre de Moraes, pessoas, em princípio, com muito mais índole, com muito mais moral, uma composição muito mais balanceada dos 7 juízes, né, dos 7 ministros que compõem o nosso TSE. Então vamos ver de perto, acompanhar de perto o que pode ser feito para aprimorar o nosso sistema eleitoral. E sem mais delongas, eu começo aqui primeiro do assunto menos importante, né? A baixaria aqui protagonizada pelo Glauber, e a gente vai comentar um pouco, antes de chegar na parte da minha cassação. Esse aí, gente, o deputado Glauber Braga estava para ser cassado. Talvez no momento que vocês estejam assistindo esse vídeo ele já tenha sido, enfim, a expectativa é mais ou menos essa. E ele estava aí protagonizando um papelão, porque ele sentou na cadeira do presidente e não queria sair. E aí foi chamada a polícia legislativa da Câmara dos Deputados, teve que tirar ele à força. São cenas lamentáveis que o Congresso brasileiro... Pessoal, isso aqui é ao vivo. É o mais alto nível do nosso poder legislativo, a Câmara e o Senado, infelizmente protagonizando isso. E não é surpresa, mas tem que ser comentado, os deputados da esquerda apoiando ele. Então estava ali a Samia Bonfim, depois a Maria do Rosário também, falando que não deixaram a imprensa jogar. Isso daí é a esquerda, né? Achando que está fazendo um ato de resistência, na verdade está levando ao mundo imagens disso daí. Teoricamente, onde deveria haver um debate de nível mais elevado, tem essas cenas. E acaba que a própria população também critica muito esse tipo de coisa. Não quero perder muito tempo com isso, que isso não é o mais importante que eu quero tratar com vocês. Bem, para quem nos acompanha, sabe aí que o ministro do STF, o Flávio Dino, ele bloqueou as minhas emendas. Então, em que pese eu continuar sendo um deputado, em que pese tudo aquilo, todas as manobras que estão fazendo contra mim, tentando me expulsar do Congresso, e isso daí eu te adianto, não vai ter vida longa, por mais que eles possam ter um êxito nesse começo agora, fica a fotografia mais escrachada ainda da perseguição judicial, porque eu não estou morando nos Estados Unidos, eu não estou morando fora do Brasil porque eu quero, eu estou fazendo isso porque eu tenho que proteger a minha família, e mesmo sendo um deputado, né, em efetivo mandato parlamentar, tive mais de 700 mil votos na última eleição, ainda mantenho o recorde, né, da votação da história do Brasil.
fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seria novamente se não fosse o PGR Gonê se dobrando ao Alexandre de Moraes, segurando por 18 dias o pedido do Lindbergh Farias com a pergunta de se apreenderia ou não o meu passaporte. Ainda assim, né, eu continuo sendo um deputado. Então, o que ocorre? Quando eu falo na rede social aqui, eu tenho imunidade parlamentar. Está garantida para mim no artigo 53, porque eu fui diplomado pela TSE. Eu recebi votos suficientes para ser eleito. Então, o TSE, mais uma vez, né, o STF, mais uma vez, ele invade as competências do Congresso e o ministro Flávio Dino não permite que eu faça as minhas destinações orçamentárias. Vejam só. Então, é aquela história, né? É um esculacho, é uma perseguição implacável, mas eu resolvi topar o preço disso. Eu tenho que expor para vocês o sacrifício que a gente passa nessas situações, a total falta de senso de serem os guardiões da Constituição. São pessoas a serviço político, né, de uma causa de esquerda marxista. Vide o Flávio Dino, que sempre foi um militante do Partido Comunista do Brasil, agora está no Partido Socialista Brasileiro. Acho que não mais, depois que vira juiz do STF, tem que pelo menos oficialmente deixar de lado essa ocupação. Mas é uma pessoa que todos sabem, que já deu entrevistas dizendo que para ele o mais perigoso que existe é o fascismo. E quem ele considera fascistas? Nós. Então, na cabeça de um Flávio Dino, nós somos um perigo, uma ameaça muito maior do que um traficante de drogas, um assassino, ou mesmo um deputado corrupto que tira dinheiro da merenda das crianças ou desvia dinheiro de hospitais. Então, isso é o que o Brasil está vivendo e culmina com o vídeo que eu vou passar aqui agora. Esse eu vou fazer questão de ir parando ponto por ponto, do presidente Hugo Motta, né, uma pessoa que está sofrendo tal qual o que eu sofro, né, ameaças especificamente até contra os nossos pais, vindas da mesma pessoa, mas com condutas bem diferentes. Eu resolvi, Hugo Motta, encarar esse sistema. Eu preferi pagar o preço do sacrifício para mudar o destino de 210 milhões de pessoas, para tentar melhorar a vida dos nossos filhos das futuras gerações. E anote aqui, a história vai te provar, Hugo Motta, infelizmente, que as pessoas que preferem aderir à sua conduta, que é dobrar a cabeça para esses tiranos, cedo ou tarde acabam sendo descartadas e fazem valer, mais uma vez, aquela máxima do herói de guerra Winston Churchill, que poderia escolher entre a desonra e a guerra. Você, Hugo Motta, escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Vou passar aqui o vídeo do Hugo Motta para vocês entenderem melhor. Bolsonaro, ele já tem o número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. Eu só tenho o número de faltas suficiente para a cassação do meu mandato porque o senhor Hugo Motta não reconhece o estado de perseguição que eu sofro. Porque você prefere cerrar fileiras com Alexandre de Moraes, cedendo às ameaças dele, e quando você faz isso, ele sempre vai te ameaçar. Eu não sei porquê, eu não sei qual é essa sanha que as pessoas têm de serem bonequinhas do Alexandre de Moraes. Né? Ocupar uma cadeira de presidente da Câmara onde você não pode levar a cabo aquele seu belo discurso de posse, com a Constituição à mão, citando Ulisses Guimarães e etc. Você simplesmente está jogando tudo isso na lata do lixo. E a população, Hugo Motta, percebe. Você vai acabar pagando o preço do Moraes. Que o Moraes ele já sabe, ele não consegue sair às ruas. Ele só vai para evento igual Lula, né? De hora e palanque formado. Às vezes até, como ele fez no evento no exterior, eu fiquei sabendo, né? Ele quis olhar a lista de pessoas mesa por mesa para saber se tinha algum potencial desafeto que pudesse insultá-lo, humilhá-lo ou fazer algum vídeo no meio da celebração. Então você, Hugo Motta, você vai pagar o preço Moraes. Quando você for às ruas, vai ter gente te cobrando. Não porque eu mandei, ou gente da militância partidária, ou qualquer coisa do tipo bolsonarista. É porque as pessoas se revoltam com injustiça. E aí sabe o que você vai fazer, Hugo Motta? Você vai aderir à narrativa do Moraes, dizendo que essas pessoas são pagas, dizendo que essas pessoas fazem parte de uma milícia digital, de um gabinete do ódio, porque lhe falta a verdade. É lamentável que eu venha perder um mandato que foi me conferido por mais de 700 mil pessoas. Eu não sei qual foi a sua votação na Paraíba, mas eu acredito que sejam necessários algumas boas eleições para você conseguir atingir esse número de votos.
Você sabe, você pede voto na rua também. O mandato, ele não cai do céu. É fruto de muito trabalho. E pela primeira vez, você inaugurou uma nova era, onde líderes partidários, né, não pôde reconhecer que eu, enquanto líder da minoria, pudesse ficar ausente das faltas. Porque tal qual ocorre aí com o Paulinho da Força, vocês provavelmente devem ficar trocando WhatsApp com Alexandre de Moraes para saber o que ele pensa e só fazer aquilo que ele determina. Isso não é democracia. Isso não é liberdade. Isso daí, mais uma vez, é ser boneca do Alexandre de Moraes, que é o que você, Hugo Mota, e também você, Paulinho da Força, são. Mas vamos dar continuidade aqui, ponto por ponto, para desmascarar as mentiras e expor toda a hipocrisia de Hugo Mota. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele. Não, Hugo Mota, eu não estou no exterior por decisão minha. Eu estou no exterior forçado. Eu estou no exterior porque o PGR, né, demorou 18 dias quando ele tinha um prazo de 5. Ora, quem é que descumpre um prazo do Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes até, né, há uma discussão para ver se ele não antecipou o final do julgamento de Jair Bolsonaro para dar o trânsito julgado e dar início à sentença, né, de prisão. Ele deu 5 dias para o PGR e o PGR demorou 18 dias para responder. Mas quase como que um milagre, depois de anunciar nas minhas redes sociais o meu exílio, 2 horas depois, o PGR Gonet deu a decisão de que o pedido do Lindbergh Farias do PT não fazia sentido e a minha atividade nos Estados Unidos era totalmente legal. Isso ocorreu lá em meados de março. No mesmo dia, o Alexandre de Moraes arquivou o caso, porque eles não queriam me dar o rótulo de perseguido político, porque sabiam que eu faria um estrago, em que pese não ter apoio nem financeiro e nem moral de muita gente, porque estão debaixo de ameaça, porque sabem que qualquer um que ousar tentar me ajudar vai sofrer as consequências da ditadura. Mas ainda assim, com o rótulo de perseguido político, eu faço um estrago na vida de vocês, porque a verdade está ao meu lado. Como diz a Bíblia, né, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E passado depois um tempo, quando o secretário Rubio foi ao Congresso brasileiro e respondendo a uma pergunta do deputado Corey Mills, da Flórida, que eu encontrei uma semana antes, o secretário de Estado Marco Rubio, equivalente ao nosso MRE, disse que sim, estava analisando sancionar o Alexandre de Moraes. A partir desse momento, o meu inquérito foi reaberto e essas pessoas pediram mais de 20 anos de cadeia para mim. Coloquei a prova, chamei meus amigos que falaram: Eduardo, pode retornar ao Brasil depois que o Alexandre de Moraes arquivou o meu caso, como se nós vivêssemos alguma normalidade, né? E falei: tá vendo? Eu falei. Eu conheço essa raça. E eu vou falar em bom português para vocês, porque não adianta nada ser moderado nas palavras. Essa raça é de filha da puta. É isso que o Alexandre de Moraes, Fábio Schor, PGR, Gonet, Flávio Dino, esses outros aí são. Entre eles e eu, só um de nós pode sair às ruas de cabeça erguida, tranquilamente, passear por qualquer lugar. No Bahrein, aqui quase não tem brasileiro. E às vezes você ainda tromba com um ou com o outro. Encontrei numa loja de brinquedos lá, fui comprar um brinquedo do meu filho no shopping. Encontrei um ex-jogador de futebol brasileiro, junto com sua família, que veio falar comigo. Em Israel tem uma passagem interessante. Saí do meu hotel onde eu estava em Tel Aviv, comecei a caminhar no calçadão da praia. Quando eu fui atravessar a rua, parei. Veio uma bicicleta de um lado, o cara para. Isso é inacreditável, eu só estou falando porque tem testemunha comigo. Aí o cara vira e fala: Eduardo! Um sotaque, né, hebraico. Aí eu olhei assim e falei: pois não, tudo bem? E aí ele arranhando um português, falando que gostava muito da família Bolsonaro. Eu já achei aquilo dali incrível, né? Falou que é israelense, morava lá em Tel Aviv. Aí quando vem do outro lado uma outra bicicleta, para. E a mesma coisa. Eduardo, filho do Bolsonaro. Esse daí já era um brasileiro, mas que morava há um bom tempo em Israel. E ele ainda arranhava o português.
Mas isso daí é o que me dá grande satisfação. Então, mais uma vez, lamentavelmente o Hugo Mota vai passar por situações muito mais sensíveis do que aquela que ele passou, acho que foi na Rota ou no Choque, Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde um jovem se aproxima dele, pede para ele pautar a anistia. Eduardo Bolsonaro, ele já tem um número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele, ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões. Vocês sabem não, Hugo Mota. Você sabe, presidente Hugo Mota, porque o Alexandre de Moraes não sabe. O Alexandre de Moraes me intimou no meu gabinete. Como ele não me encontrou, o que ele está fazendo? Está me julgando à revelia, junto com seus comparsas da Suprema Corte. Olha só que situação. O presidente da casa fala que eu vou perder o meu mandato porque notoriamente eu estou nos Estados Unidos, todos vocês sabem. O cara do TSE, do STF, o Alexandre de Moraes, ele está me julgando à revelia porque ele não quer me mandar uma carta rogatória, porque ele não reconhece que eu estou morando nos Estados Unidos. Então é o seguinte, para eu perder o mandato, legal, Eduardo mora nos Estados Unidos. Para ser citado e iniciar um processo judicial, aí não. Não sei onde Eduardo está, corre a revelia. Revelia é quando você não aparece no tribunal e eles julgam de qualquer jeito mesmo. Dá para dizer que isso é uma democracia? Dá para dizer que a gente está vivendo uma normalidade democrática? É óbvio que não. Vamos continuar aqui com o Hugo Mota. Da casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional. Não, seria possível o exercício do mandato fora do território nacional se nós tivéssemos um presidente que reconhecesse a nossa situação especial. Porque desde a pandemia, né, foi inaugurada a era das votações por celular. Então eu poderia perfeitamente votar por celular. Mas você, Hugo Mota, preferiu ceder às ameaças do Alexandre de Moraes. Eu preferi enfrentar, sabendo que até poderia perder o meu cargo, porque eu sei que nem todo mundo vai ter a coragem que eu tenho e a decência e a moral que eu tenho. Coisa que é ensinada de pai para filho, mas pelo visto, você não aprendeu muito bem. E mais uma vez, você vai aprender da pior maneira possível. Esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje, dia 10 não, vou botar aí, dia 9 de dezembro, voltará a ser exibido quando você, que escolheu a desonra, ainda tiver a guerra, conforme eu mencionei aqui sobre o Churchill. Poder apresentar a sua defesa e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu a semana que vem, concluir esse processo. Então, o que acontece? Ele já está antecipando o seu julgamento e deixando claro que, ainda que eu apresente defesa, a mesa vai cassar o meu mandato. Ou seja, ele não vai nem olhar minha defesa. Se é que eu vou apresentar defesa. Bem, dos processos judiciais eu posso falar. Como eu não fui citado, eu não tenho por que apresentar defesa. Todos sabem que eu estou morando no exterior. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro. Será que os Estados Unidos está protegendo um terrorista? Sabe por que o Moraes não vai mandar uma carta rogatória? Primeiro, porque ele pode sofrer um sermão da DOJ, Department of Justice, o equivalente ao nosso MJ. Porque o que o Moraes está me acusando é de cometer crimes em solo americano. Quais crimes? Reuniões na Casa Branca. Ele não sabe nem com quem, ele não sabe nem qual é o conteúdo. Mas para o crime que ele quer me condenar, eu tenho que utilizar um meio ilícito. Porque o crime de coação é aquele que você pega uma arma, bota na cabeça do outro e obriga ela a ter uma conduta. O Moraes fala que a arma foi a Lei Magnitsky. Você imagina a autoridade americana recebendo esse processo, com essa justificativa, dizendo que a Lei Magnitsky foi uma ameaça contra a soberania brasileira, sendo que eles fizeram a Lei Magnitsky. Se a DOJ der prosseguimento a uma carta rogatória nesse processo de coação,
eles basicamente vão estar assumindo que a administração americana, né, o governo americano federal, é uma organização criminosa. E é óbvio que eles não farão isso. É claro que não farão isso. Então o que resta ao Moraes? Fazer esse teatrinho. Ele finge que me intima no meu gabinete em Brasília, no Congresso, finge que não me encontra e o negócio corre a revelia. Eu até vi uma notícia da imprensa, e tudo que eu estou falando aqui é o que eu estou vendo pela imprensa, porque eu nem sei de fato se existe um processo contra mim, não sei o número de nada, não pude, né, como eu não fui citado, não constituir advogado, e é por isso que todo esse teatro é nulo de pleno direito, segundo qualquer tratado internacional, inclusive a Convenção Americana para Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, que fala especificamente do ato de citação. Então o Alexandre de Moraes ele faz esse teatro. Sabe quem é que está para ser intimado pelo STF há bons anos? O deputado federal Paulinho da Força. Mas ele não é encontrado, pessoal, vejam só. O Paulinho da Força, que está todo dia no Congresso Nacional, não é encontrado por nenhum oficial de justiça. Entende? Por que o único possível é a dosimetria? Para ele salvar a própria pele dele. Mas vamos lá. Não sei se tem mais a acrescentar aqui do Hugo Mota, está indo para o final já. Semana que vem, o processo conclui. Do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, nós, nessa reunião de líderes, tratamos desses temas. Então, numa reunião de líderes, eles vão ver se pegam um parlamentar eleito pelo povo, que representa esse povo, que exerce o poder popular de maneira indireta, outros vão ver, né, se é o caso me tirar não, porque ele já decidiu, ele já antecipou, que irão me caçar. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem o número de faltas. Nós, nessa reunião de líderes, tratamos desses temas. Amanhã. Então tem que deixar isso aqui pontuado para que as pessoas não achem que o Hugo Mota, em que pese sendo vítima, ele não tinha escolha. Ele teve escolha. Mas diante do Moraes, tremeu, preferiu a vergonha. É lamentável, mas eu não tenho nada a ver com isso. O meu pai, Hugo Mota, foi para a prisão. Queriam que ele apoiasse algum candidato de centro. Ele, macho, provando que tem uma linha muito diferente da sua, apoiou meu irmão Flávio, num ato de coragem. Porque ele não está mais preocupado com ele. Ele está preocupado com o futuro do Brasil. E é isso aí que vai dar moral para eleger o Flávio. Pode notar. O Flávio só não é eleito se assassinarem ele. Deus proteja ele e os seguranças dele para que tenham um bom exercício do seu ofício, do seu trabalho. Porque a gente está vendo isso aí acontecendo por tudo quanto é lado. É o Uribe na Colômbia, o Vila Vivencio lá no Equador, o tiro do Trump, a facada do Bolsonaro, e tem vários outros casos por aí. Acho que na Sérvia chegaram a atirar também na cabeça do primeiro-ministro lá, ou do presidente. Então, eu peço a Deus para que ilumine a cabeça dos brasileiros, para que nós entendamos que já chegamos no momento onde discussões menores já não tem mais espaço, acabou a vaidade, e o único caminho que a gente tem para conseguir libertar o Brasil é nesse alinhamento dos astros, onde o Moraes não está no Tribunal Superior Eleitoral, onde o Flávio Dino também não está no Tribunal Superior Eleitoral, ou não estará, né, no próximo. Nós ainda temos a possibilidade de ter um sistema eleitoral que vai ser, Deus quiser, aperfeiçoado para acabar com a revolta popular, porque a população tem que entender, né? Tem que entender não, a população tem que ter uma eleição tão simples quanto necessária para que o mais ignorante dos votantes entenda o processo eleitoral, que é assim que ele se sente parte deste processo, e aí você pode realmente falar que vive, ao menos, numa democracia onde há eleições.
Deus quiser, isso daí ocorrerá em 2026. E nós elegeremos o Flávio Bolsonaro, após a escolha do PL de confirmar a sua candidatura, e junto com uma maioria de senadores e uma maioria de deputados federais, a gente consiga colocar um alinhamento perfeito entre executivo e legislativo para lutar contra essa ditadura. Eu tenho certeza que isso daí ocorrerá pelo bem dos nossos filhos. E finalizo aí colocando um vídeo aqui do Flávio Bolsonaro, um excelente vídeo, e pedir para vocês compartilharem mais uma vez. Deixar o seu positivo, se possível comentar, se inscrever no canal, bota o link aí para a família, que às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para te ajudar, Eduardo? Fazendo isso você está me ajudando. Se inscreva aqui nesse canal, peça para as pessoas se inscreverem, coloca o link desse vídeo nos grupos, exponha o que está ocorrendo. E é assim que a gente vai conseguir criar a consciência que no momento seguinte vai nos libertar. Porque sem consciência, se você ficar eternamente, né, naquele esquema de futebol e carnaval, por mais que sejam diversões, né, que muita gente gosta, etc., e tenha o seu espaço, mas nem só disso vive o homem. O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes. Teria um preço para desistir da candidatura? Qual é esse preço? O meu preço é justiça. Eu devia estar terminando de gravar, que era 7h42 da manhã, e a Malu Gaspar publicava uma das informações que iriam pautar as discussões no Brasil ao longo do dia de ontem. Assinou a matéria sozinha, não com Rafael Moraes Moura ou Jonathan Johan, né, que na verdade trabalha com ela. Acho que é Johan, enfim. Não sei se ela realmente trabalhou sozinha ou talvez, sei lá, preservar, né, os mais novinhos. O valor milionário do contrato da mulher de Dom Pedro III com o enrolado Banco Master. Esse enrolado não precisava, né? A Malu Gaspar está fazendo até um juízo de valor. Matéria crítica, já no título. Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco, da mulher do ministro, foi apreendido na Operação Compliance Zero, como informou Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, do Vorcado e de outros executivos ligados ao caso, a Polícia Federal também apreendeu celulares e notebooks. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3,6 milhões mensais por 36 meses a partir do início de 2024. De acordo com informações a que a equipe da Coluna teve acesso, é o que consta do documento que não foi propriamente apreendido, né? Você não pegou o documento, mas um arquivo digital, né? Formato digital no celular do próprio Daniel Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários de seu banco. O contrato tem um escopo bastante amplo. O de representar o Master, onde for necessário, não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para o Basto de Moraes, na escritório de Viviane, 129 milhões de reais. É um bom dinheiro, né? O que não ocorreu, já que o Master entrou em liquidação. Tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro, né, nas mensagens, né, com a equipe, o Vorcaro deixava claro que os desembolsos para a Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Curiosa essa parte, né? Eu entendo que é prioridade. A equipe da Coluna procurou o escritório de Viviane e o Master para saber quanto afinal foi pago e por quais causas.
não obteve retorno. No escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria e que também não poderia fornecer um e-mail para o envio de um pedido de informação. Já o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o ministro, por intermédio da assessoria de imprensa do Supremo, mas não obtivemos resposta. O espaço está aberto para manifestação. Quem sou eu para questionar? Eu deixo os questionamentos para o Mário Sabino do Metrópolis, que não demorou muito tempo depois, ele publicou lá um texto, né? Daniel Vorcaro e a pergunta de 129 milhões. Na verdade, ele colocou algumas perguntas, né? Não dá pra falar que foi uma, foram várias. O Mário Sabino está mentindo na manchete. Aí ele começa um texto aí fazendo um preâmbulo, um mini resumo aí do que a Malu Gaspar informou, para falar o seguinte, né? As perguntas se sucedem no caso do Daniel. Por que era uma prioridade pagar o escritório? Por quê? Eu também queria... Eu não quero saber, não. Eu não quero saber, não. Qual causa justificaria honorários de 129 milhões? Uma advogada que está longe de ser um peso pesado da advocacia paulista. No contrato, não há escopo definido. Por que Dias Toffoli decretou sigilo máximo sobre o processo envolvendo o Banco Master e o seu controlador, mantendo o caso, né, sob as suas asas no Supremo, embora Daniel Vorcaro não tenha foro especial? Eu que sei. Também de se perguntar por que a prisão preventiva de Daniel Vorcaro foi revogada pela mesma desembargadora que havia negado o pedido de soltura. Tão logo se soube que os advogados criminais do banqueiro haviam recorrido ao Supremo e que o processo fora distribuído para Toffoli. Por último, por que a notícia sobre os honorários da mulher de Dom Pedro III não é manchete na primeira página? Não teremos respostas, infelizmente, porque é arriscado até fazer perguntas na vibrante democracia brasileira. Peraí que eu tô achando que eu esqueci um negócio aqui. Esqueci. O negócio aqui ficou fora de ordem. Peraí. Vou puxar aqui pra frente. Pera. Cadê? Não. E acho. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, vamos lá. Aí o mesmo Metrópolis, Andresa Matais. 129 milhões. Contrato da família de Moraes choca a advocacia. O ponto central da matéria é um só. Andresa Matais foi conversar com advogados de escritórios renomados. E aí, segundo a Andresa, né, eles falaram sobre reserva, que possivelmente se trata do maior contrato já firmado com a banca de advocacia no país. Realmente é um baita de um contrato, né? Gente, é muito, assim, não é por uma causa, né? Você fez assim, você vencer essa causa, é uma causa bilionária, você vai ter X valor. É isso, né? Aí o Verdivaldo comenta que se a esquerda não tivesse feito do culto ao Dom Pedro III, né, a sua religião, e se a Globo não tivesse ajudado a criminalizar críticas, né, duras a ele, isso seria um escândalo gigantesco. Vai ficar todo mundo assim, ó, pianinho. Felizmente, para ele, o Supremo, eles têm poder ilimitado e ninguém faz nada contra eles. Também questionando sobre valores, o Renato segue por outra linha. Ele nem quer saber do escritório aqui, que aqui já se sabe. Ele fala assim, ó, dos 500 milhões, não sei se vocês vão lembrar, na história do Banco Master falava que o Banco Master havia gasto, né, com serviços de advocacia em torno de R$500 bilhão. Então, dos 500, 129 já tem destino conhecido, né? Beleza. Essa previsão aqui eu já sei. E o restante? Para onde foram os outros 371 milhões? Às vezes, esses advogados aqui, né, é o maior contrato de todos. Vai ter mais 300 milhões aí pra gente saber, né? Vocês estão às vezes acusando, colocando ali o bode na sala, o pessoal não ir atrás. Imagina, gente. É muito dinheiro na mesa, pô. É fácil colocar o dedo na cara de um e dos outros. E depois nós questiona, né? E quanto será que o BTG e o Itaú gastam nesse sistema? É só o Banco Master que gasta? É só o Banco Master? Ninguém mais? Seriam informações, né, importantes para entender a dinâmica de como as coisas funcionam no Brasil. Possivelmente nunca vamos obter essas respostas, mas
Seria muito bacana, viu? Se a gente soubesse. Aí vamos lá. Aí eu acho que juntou toda essa confusão ao longo do dia de ontem e a história do código de conduta do Fachin. E aí o Gadelha devia estar muito motivado e publicou que Dom Pedro III viaja de FAB a evento em Santa Catarina, enquanto o Fachin usa voo comercial. Mesmo tendo direito a viajar de FAB para qualquer lugar, né, por ser presidente do poder, Fachin optou por viajar a Florianópolis em avião de carreira. Você vê que claramente uma parte da imprensa anda muito satisfeita com o poder judiciário. Tem outros trechos aqui críticos nos últimos dias. Eu acho que a situação saiu totalmente de controle. Qualquer pessoa minimamente honesta sabia que não ia parar em Bolsonaro. Destruir o Bolsonaro, tudo vai voltar ao normal. Não. E agora, eu acho que eles estão preocupados, né? Agora tá difícil. Né? Tá difícil. Aí o mesmo Igor Gadelha comenta aí sobre a questão do Código de Conduta, né? Acho que é inclusive por isso que o Fachin tá viajando de voo comercial. Fachin propõe Código de Conduta para o Supremo e irrita outros ministros. Fico me perguntando quem estaria irritado. O nome apareceu que foi o Toffoli, segundo a Folha de São Paulo. A gente vai chegar lá, mas tá ali, ó. O Fachin colocou em debate interno na corte, e isso foi interno, viu? A criação de um Código de Conduta para integrantes do Supremo e de outros tribunais superiores do Brasil. A proposta de Fachin, segundo fontes do próprio Supremo, prevê a elaboração de um Código de Conduta com base na experiência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, como é chamada a Suprema Corte Alemã. A ideia do presidente do Supremo é que o código preveja, por exemplo, limites ou restrições para a participação dos ministros em eventos privados, algo que rende muitas críticas a magistrados brasileiros atualmente. Fachin tá mexendo no vespeiro, né? O povo não vai poder ir para os eventos em Roma, Paris, Estados Unidos, né? Na Europa, para discutir o Brasil, no Ligue Grupsfera. Não faça isso, Fachin. A coluna apurou que a iniciativa de Fachin irritou algum dos outros ministros do Supremo, sobretudo a ala mais garantista, né? Que costuma organizar ou participar de eventos externos. Quem? Não me vem nenhum nome à cabeça, né? Queria, mas infelizmente não vem. Já a CNN dá destaque que Código de Fachin prevê divulgação de verba recebida por ministros em evento. Eu acho isso aqui um claro ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que o Fachin tá louco. Bolsonarizou. Tá doido. Me perdoa, Fachin, isso aqui é coisa de bolsonarista. Aí o Vinícius tá ali, né? Rapaz, desse jeito ele vai sofrer impeachment dos seus pares. Como ele ousa exigir o óbvio. Não acho que é óbvio, não. Acho que isso aqui é golpismo, sabe? É coisa de golpista. Querer saber quantos caras ganham. Nem a mulher dos caras quer saber quanto eles ganham. Por Fachin querer saber. Vai entrar na cena. Não. Tá tudo errado isso aqui. Tudo errado. Todo lado da democracia. Todo lado do Toffoli. Toffoli se queixa de Fachin por defender Código de Conduta do Supremo em meio a críticas por carona em jato. Aí dali, né? O Toffoli falou para pessoas próximas. Foi irritado com o Fachin, né? Porque ele propôs, nesse momento, que ele está, né, em destaque ali, né? Ele se queixou, aliados, que Fachin aproveitou-se do momento em que ele é atacado para tentar emplacar o Código de Conduta junto à opinião pública. O Toffoli levou pro pessoal. Eu acho que o Toffoli tá certo. O Fachin foi muito antidemocrático nisso daí. Aí um dos exemplos, né, das críticas, isso aqui foi ontem. A imprudência de Dias Toffoli, né? É imprudência. Óbvio que é imprudência. O quê? Está no mesmo voo do Augusto de Arruda Botelho. Aí o Estadão fez aquele seu editorial de sempre, que trata com muito respeito os ministros, né? Diferente como o Estadão trata o bolsonarismo, porque o bolsonarismo que é malvado. Tirando o bolsonarismo, todo mundo no Brasil merece respeito. A revelação de que Toffoli viajou em jetinho privado com Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos implicados na suspeita de fraude envolvendo o Banco Master, para assistir a final do Libertadores, não é menos escandalosa pelo fato de, no momento do embarque, o ministro, em tese, não saber que seria sorteado relator do caso no Supremo. Esses sorteios são maravilhosos. Mesmo antes do sorteio, a prudência já impunha a Toffoli a compostura esperada de um ministro da mais alta corte do país, evitando situações que pudessem suscitar dúvidas sobre a sua independência. Eu tenho certeza que o Toffoli é independente.
É legítimo questionar, portanto, por que Toffoli não custeou com recursos próprios uma viagem de caráter pessoal para assistir um jogo de futebol, optando por aceitar carona no avião de um empresário junto com um advogado diretamente interessado no desfecho de um processo que poderia ficar sob sua alçada como ficou. Por quê? Porque Toffoli não é burro. Você tem uma viagem de graça, você vai gastar por quê? Quem que gasta dinheiro podendo viajar de graça? E direto ainda, sabe? Jatinho, com os amigos. Não, eu tô do lado do Toffoli. Um democrata. Ao se deixar envolver nessa mixórdia, Toffoli sinaliza em primeiro lugar que não se importa com o escrutínio público. Ademais, autoriza que a sociedade veja com suspeita quaisquer decisões que ele tome envolvendo o Banco Master, seu controlador Daniel Vorcaro e Luiz Antônio Bull, executivo do banco representado pelo Botelho. Exigir de Toffoli mais compostura não é um capricho moralista desse jornal. Juízes formam uma classe especial de servidores públicos, dos quais se exige um padrão de conduta muito mais rigoroso na República. Aos magistrados, não basta cumprir as leis e se comportar de acordo com os mais elevados padrões éticos, é preciso parecer que assim procedem, né? Aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Isso advém a confiança dos cidadãos que, por meio do pacto social civilizatório, outorgam ao judiciário o enorme poder de decidir sobre suas lides. Logo, para um juiz, a aparência de imparcialidade é a condição indispensável à sua autoridade, inclusive moral. É nesse contexto que se torna ainda mais grave o fato de Toffoli ter viajado a lazer com um advogado diretamente interessado no desfecho do caso. No dia 28 de novembro, Toffoli e Botelho deixaram São Paulo rumo a Lima por volta das 10 da manhã. Poucas horas depois, a reclamação que pedia o deslocamento de competência foi protocolada pela defesa, né, do Banco Master no Supremo. No final daquela mesma tarde, Toffoli foi sorteado relator. Não se trata aqui de sugerir qualquer conluio entre juiz e parte, daquele tipo que o próprio Toffoli tem denunciado para arriscar a lava-jato da história, mas de questionar se um ministro minimamente cioso da responsabilidade do cargo que ocupa poderia se permitir também prudência, para dizer o mínimo. Toffoli poderia ter evitado tudo isso com a conduta simples e republicana. Viajar por conta própria, sem trazer para sua esfera privada alguém que depende de suas decisões como juiz para obter êxito profissional e financeiro. Por isso, diante da gravidade do quadro e do impacto direto que tais circunstâncias têm sobre a percepção de imparcialidade não só dele, como também do Supremo, impõe-se ao ministro o dever de se afastar da relatoria do caso. Tem que se afastar da relatoria. Por quê? Deixa o Toffoli, cara, do Banco Master. Não como concessão a pressões externas, mas como respeito à dignidade da magistratura, à corte e ao país. Ele tem que se afastar. Aí vem a pergunta. E se ele não se afastar, o Estadão vai fazer o quê? Vai chorar? Vai dar uma de golpista? O Estadão tem que ser fechado. Toffoli pode mandar uma busca e apreensão aí na casa dos Mesquita. Eu autorizo. Estamos com você, Toffoli. Sem piada nenhuma. Conhecendo o Brasil, se Toffoli mandasse uma busca e apreensão contra o Estadão, você ia reclamar? É autoritarismo. Pra quem tá se dando mal, né? Ver outro se dar mal, pelo menos é igualdade. Não esperaria menos desse grande democrata. Pacheco saiu em defesa do Toffoli e desvê excesso em críticas por carona em jato. Pacheco falou que as críticas são excessivas, sabe? O Pacheco desvê improcedência nas críticas direcionadas ao Toffoli. Merece ou não merece ser indicado para o Supremo? Eu não vi o Messias defendendo o Toffoli. O Messias não vem sendo um grande democrata. O Pacheco, sim. A circunstância do ministro ter compartilhado um voo privado na companhia de um advogado não faz dele suspeito ou impedido para julgar processos que tem esse advogado como patrono constituído definidamente, disse o Pachecão. Fosse assim, seria muito fácil, por conveniência ou ardil, gerar suspensão e impedimento de um juiz para evitar que ele julgue uma causa. É muito fácil, né? Um avião, você pegar uma pessoa de um caso específico, cria uma armadilha, fala assim, olha, vamos criar uma armadilha. Vamos pedir pro Flamengo ganhar ou perder, o Palmeiras tá ali, e aí a gente faz aqui uma viagem de jatinho, né? Tipo, a gente chama ali um cara do caso pra botar só pra sabotar. É muito fácil, né, Pacheco? É um negócio assim muito fácil. Extremamente fácil. E o Pacheco disse, né, também concordar com o fato do caso Master estar no Supremo e sob sigilo. É um democrata.
E ele realmente é um grande democrata. Acho que o Pacheco tem mais de 2 metros de altura. Não sei se deveria falar um grande democrata ou um alto democrata. Viva o Brasil! Isso só está acontecendo por conta da perseguição ao bolsonarismo. Essas pessoas se uniram para destruir o bolsonarismo e acabaram destruindo o Brasil. Parabéns a todos os envolvidos. Aí vem outro insuspeito, Reinaldo Azevedo. Esse faz realmente um jornalismo muito bom. Eu ia falar independente, mas nem sei se posso falar isso. Por quê, né? Deve se declarar impedido ou não deve se declarar impedido. Eu faço uma observação de saída. O meu sócio no Reconverso, o Valfrido Vardi, é um dos advogados do Vorcaro, não nessa coisa criminal que eu saiba, porque eu também não entro em detalhe. Ele não interfere no meu jornalismo, não interfere na advocacia dele. E, portanto, quem quiser considerar que o que eu estou falando aqui não é digno de nota, fique à vontade. Enfim, eu estou fazendo essa observação. Agora... Não, eu levo a sério tudo que você fala, Reinaldo. Eu sei que você jamais iria ter uma opinião parcial sobre o caso só porque o seu sócio, Valfrido Vardi, é um dos advogados do Master. Você está acima de tudo isso. Você é um jornalista independente, Valfrido, ou Reinaldo. Eu sei disso. Como é essa história aqui, velho? Que coisa, viu? Que assunto para outro dia. Não é de hoje, não. Envolve aqui o Edinho Silva. Mas que coisa, viu? Mas, enfim. Aí vem a Malu Gaspar. Golpista, óbvio. Golpista demais. Tava lá na Globo News. Achou que tava, sei lá, no Pânico. Ela achou que tava no Quinto Elemento. Tá doida da cabeça. E aí começou a atacar os ministros do Supremo. A Andréa Sadi até tentou chamar ela pra razão, sabe? Fazer aqui uma ponderação, mas bateu a cabeça, bebeu água de privada, não sabe o que tá falando. Golpista. Vai ser presa. Não é porque uma coisa pode, que ela é moral. Ela é completamente imoral. Esse tipo de atitude não é assim, se é conflito de interesse ou não é conflito. Isso é conflito de interesse. Isso é, inclusive, uma falta de ética. Porque quando você pergunta para um ministro que se ele foi, ele confirma que foi, e ainda diz que não falou sobre o caso, tá rindo da nossa cara. Deixa eu só falar uma coisa, gente, só para contextualizar. O Código de Conduta é uma proposta do Fachin antes da decisão da carona do Toffoli no avião. Só para deixar claro. Não, e é melhor ter um código de ética do que não ter, mas de nada adianta ter um código de ética quando você... Mas mesmo assim, eu acho que não precisaria. Não, eu acho que a minha opinião é... antes, durante e depois. Mas o fazer um código de ética, lugar onde todo mundo voa em jato de todo mundo e acha que é ok. Não é o único ministro que voa em jato, não foi a primeira vez, e esse empresário que levou o ministro Dias Toffoli para Lima já levou o ministro Dias Toffoli para Roma em outubro do ano passado. Eu estou com a Andréa Sadi. Não precisa de código de ética, não precisa nada. Eu nunca vi ninguém pedir, né? Você pega a Bíblia. E eu comento na Bíblia, o pessoal pediu um código de ética para Jesus seguir. Siga Jesus, o Filho de Deus. Se o Filho de Deus não precisa um código de ética, imagina o Supremo. Porque assim, ó, na ordem do Brasil, você tem, sei lá, Lula. Né? Lula se acha Deus. Óbvio, Lula se acha Deus. Aí você pega, sei lá, a Janja. A Janja tem certeza que ela é Deus. E aí você tem o Supremo. O Supremo tem certeza que Deus é o escravo deles. Pronto, aí você vai pedir pra eles um código de ética, tá maluco. Assim, é loucura. É tipo assim, falar o universo, né, você tem que impor as suas regras ao universo. É o contrário. É o universo que gera as regras. Mas que loucura, velho. Tem que ser presa. Tem que ser presa. Não tem condição. É uma golpista. Malu Gaspar tem que ser presa. Eu tô contra ela. Estou ao lado da Andréa Sadi. Estou do lado dos democratas. Reinaldo Azevedo. Eu tô cansado disso. Tô cansado do golpismo. Aí vem o Lauro Jardim. Um cara experiente. Trazendo aqui outra visão do caso. Toffoli, Arruda Botelho e o outro lado da moeda do conflito de interesses.
A Laura Jardim vem para nos mostrar aqui a revelação. Enquanto tá todo mundo aí criticando, achando ruim, a gente tem que olhar que a vida, você pode ter o copo meio vazio ou meio cheio. O Laura Jardim prefere olhar o copo meio cheio. Que tudo que tá acontecendo, na verdade, é bom. Não para todo mundo, mas por Augusto de Arruda Botelho. A revelação da situação de conflito de interesses deveria produzir desgaste aos personagens envolvidos na situação. Nem sempre, porém, as coisas acontecem dessa forma. O caso de Augusto de Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, é um exemplo disso. E por quê? Augusto estava lá, né, com o Toffoli, foram lá ver o jogo, Flamengo versus Palmeiras. Enfim, aí ele conta ali, faz o resumo do caso. E aí mais, né? Foi justamente atendendo a um recurso de Arruda Botelho que Toffoli decidiu também dar acesso a todos os elementos de prova já documentados na investigação da PF, que eram do interesse de Bull. Toffoli determinou ainda que todas as novas ações e medidas de investigação passassem a ser previamente submetidas não mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Supremo, ou seja, ao crivo do próprio Toffoli, agora o guardião master do processo. E essa história, contudo, pode beneficiar Arruda Botelho, conforme alguns colegas do Criminalista discutiam ontem em conversas privadas. Um incrédulo leitor, cidadão comum, burro, né, poderia se perguntar, mas como assim? Como isso beneficia o Arruda Botelho? Explica um desses advogados. De certa forma, Augusto de Arruda Botelho, ele sai poderoso dessa história, porque para eventuais futuros clientes enrolados, ele acabou mostrando proximidade, verdadeira ou não, com o ministro do Supremo. É um belo chamariz para novos clientes. Quem não quer contratar um advogado que tem acesso aos segredos do universo? Você quer? Augusto de Arruda Botelho. Olha aí. Aí o Renato comenta, né? O mais saboroso nessa história não é nem o jatinho, nem o sigilo, nem o botelho. É ver que o mercado e o judiciário finalmente largando a pose e se engalfiando em público, né? Como que a coisa realmente funciona. O mercado é realmente o mercado. A gente tá lidando com banco, com banqueiros, com a Faria Lima, né? Esse é o Brasil. Em uma fala golpista, que por muito menos o Daniel Silveira foi preso. Então, eu acho que o Alessandro Silveira também deveria ser preso. Alessandro Vieira falou assim, ó. Ele cita a viagem de Toffoli e diz que prisão de ministros se avizinha. Um golpista. Por muito menos, Daniel Silveira foi preso. Fazer esse tipo de ameaça, sabe? Liberdade de expressão, não é liberdade para cometer crimes. Ainda fez na frente do Lewandowski. Eu achava que o Lewandowski tinha que ter dado voz de prisão na hora, diante desse atentado, nessa ameaça ao Estado Democrático de Direito. Ainda mais também, ou até mesmo Fabiano Contarato, presidente da CPI, prendeu o relator. Ainda porque era delegado da PF, se acovardaram. Ontem a democracia perdeu. Aí o Fabiano Lando escreveu um texto até bacaninha, pra gente encerrar aqui e falar da dosimetria, em que a cúpula do judiciário ameaça a sociedade do ponto de vista do andar de baixo. Poderes excepcionais com inquérito das fake news, relações perigosas com poderosos, blindagem a ministros e altos salários fazem o Supremo ser visto como ameaça à sociedade. Aí ele começa falando assim, ó, são no mínimo 4 os pontos em que o Supremo e a cúpula do judiciário são vistos como ameaça à sociedade. E não por gente que engrosse as fileiras do bolsonarismo, da extrema-direita, do golpismo ou coisa o que valha, mas por pessoas comuns que pensam, ok, o pessoal tentou o golpe, né, já foi encarcerado, mas os sentenciadores estão indo demais em tantas situações a ponto de ameaçar e desmoralizar quem diz proteger a democracia. Em primeiro lugar, estão os poderes excepcionais investidos pelo chamado inquérito das fake news, que no final das contas serviu para condenar Bolsonaro e companhia por tentativa de golpe. Se os conspiradores estão enjaulados, qual afinal a razão de se manter um instrumento que funciona como uma espada sobre toda a sociedade, com poder de prender, censurar e ainda colocar tudo sob sigilo? Vão para quase 7 anos. Qual é o risco que corremos para a permanência desse instrumento de força? Tem sido cada vez mais difícil defender nos grupos de WhatsApp dos amigos da escola de que não vivemos numa ditadura da toga. Ui! Citando até esses termos, né?
Em segundo lugar, as incríveis, digamos, relações perigosas dos integrantes dessa cúpula com lobbies, setores influentes da sociedade e mesmo os poderosos com interesses diretos nas decisões dos tribunais. São palestras, encontros, jantares, caronas de avião, festas de aniversário, confraternizações com vescotes. A impressão que fica para o pobre andar de baixo é que tudo são ramificações de um grande sistema em que os grandes se protegem. Não deveria ser dessa maneira, né? Em terceiro, e tem a ver com o segundo ponto, essa blindagem determinada, né, pelo ministro Gilmar Mendes para dificultar o impeachment de integrante do Supremo, soa aqui do ponto de vista do andar de baixo como autoproteção de quem teme algo. E no caso, receia uma decisão que pode ser da sociedade, né? Eleger um Congresso majoritariamente de direita. Só porque o povo elegeu certa? São 213 milhões de pequenos tiranos. Eles são os iluminados. Ainda praticamente na mesma semana em que se revela a carona, né, para o ministro Supremo em jatinho de empresário, com presença de advogado de banco envolvido em fraudes com destino a uma partida de futebol no exterior. Como esse mesmo ministro que estava dentro do avião concedeu decisões em tese favoráveis ao dono desse banco liquidado, como argumentar no tal grupo de WhatsApp da escola, né, formado majoritariamente por profissionais liberais, de que não vivemos em um grande sistema em que os grandes se protegem para passarem a defender um candidato antissistema, é um pequeno passo. Opa! Será que é exatamente por isso que o pessoal está tão desgostoso com os candidatos do sistema? Parece que o Fabiano Lana está entendendo, né? Porque o bolsonarismo existe. Finalmente, os altíssimos salários dessa elite, o que inclui os famigerados penduricalhos, quem chegou lá na cúpula do judiciário tem sido muito bem remunerado. Há uma série de verbas indenizatórias que colocam os rendimentos de tantos juízes e mesmo assessores nas casas de dezenas de milhares acima do teto. Hoje, a sociedade está bastante consciente do que dinheiro público é dinheiro de impostos. Logo, soa até mesmo algo chocante quando os integrantes do Supremo defendem, até com vigor, este estado de coisas, como aliás ocorreu na semana passada. Tem ficado praticamente impossível defender ou justificar isso tudo para a turma que paga todas as contas de todo mundo. Tá ruim o Brasil, né? Tá difícil defender algumas coisas no Brasil, né? Mas vamos lá. Gente, hoje de madrugada, a anistia foi aprovada. Deixa eu consertar de novo. Hoje de madrugada, o PL da dosimetria, não da anistia, dosimetria, foi aprovado na Câmara. Ainda tem Senado, voltar para a Câmara, Lula, vetar, sancionar, todo um processo. Às 2h06 da manhã, o Globo fazia o seguinte comentário, né? 3 dias do anúncio da candidatura. Congresso votando dosimetria às 3 da manhã. Alguma coisa mudou, hein? E realmente mudou. E você vê que quando o Flávio pontua que o preço é o Jair livre na urna e tudo mais, o Flávio também está dando um indicativo do que as eleições do ano que vem serão recheadas de discussões em torno de liberdade de expressão, sobre as vítimas, sobre os maus tratos. Então, não tem ninguém bobo, né? Tudo isso daqui tem um objetivo, né, muito democrático de tentar esvaziar esse discurso. Esvaziar o discurso de que existe no Brasil uma ditadura de toga, como disse ali o Fabiano Lana, não pode deixar isso acontecer. O PL da dosimetria foi aprovado por 291 votos favoráveis. E a Tsuki comenta, né? De repente, o anúncio do nome do Flávio parece que ajudou a desemperrar até esse projeto meia boca. O PL da dosimetria foi aprovado. Não o que queríamos, mas foi o que conseguimos até aqui. E esse até aqui foi uma coisa que não só a Tsuki falou, como algumas pessoas falaram ao longo do dia de ontem. Como isso aqui, gente, assim, isso foi colocado na mesa meio que no início do dia. Eu não sabia se realmente ia ou não. Tive um dia meio corrido ontem. Enfim, algumas notícias não tão boas a nível, assim, não de minha família, mas na família de Michele. Não vem ao caso nesse momento. Aí eu não fui atrás. Eu realmente não possuo nenhuma informação extra, absolutamente nenhuma, além do que saiu na imprensa. Não pude conversar com nenhum parlamentar, nenhum deputado.
Não tenho nenhum entendimento de bastidor extra para trazer para vocês. Então, não quero criar nem expectativa, nem tirar expectativa, nem criar otimismo, nem tirar otimismo. Só mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que valem de reflexão. Tentarei buscar mais informações para dar aquela opinião que, no mínimo, eu deixo no ar alguma coisa a mais. Mas a Folha de São Paulo já noticiou, né? 2h30 da manhã. Câmara aprova projeto de redução de penas que beneficia Bolsonaro com aval do PL e protesto do governo. Assim, o benefício a Bolsonaro é que se ele estudar e trabalhar, ele vai ficar preso até 2029. Baita ajuda pro Bolsonaro. Mas enfim, no fim dessa matéria dizia que, segundo aliados, Bolsonaro deu aval à redução de penas. O ex-presidente afirmou que o projeto não resolveria o problema dele, mas resolveria o de apoiadores. De alguns apoiadores, porque de outras pessoas também, né, nada muda. Quem já está exilado segue exilado, como o próprio Eduardo, outras pessoas também. Porque, enfim, né? O caso do Felipe Martins não resolve, do Ramagem não resolve, do Silvinei Vasco não resolve, do Heleno, do Braga Neto, resolve da turma do 8 de janeiro. Basicamente isso. Nem tinha sido aprovado ainda o projeto na Câmara. O Metrópole já tinha dito que Alcolumbre disse que votará a dosimetria no Senado este ano. Ou seja, tudo indica que o Mota falou com o Alcolumbre, já tem um certo alinhamento. Eu fiz um compromisso com os líderes e com o Brasil de que, se a Câmara deliberasse esse assunto, o Senado deliberaria sobre esse assunto. Nós vamos deliberar assim que a Câmara deliberar, este ano ainda. Então, talvez aí delibere hoje. Olhando algumas postagens nas redes sociais, eu peguei 3 e eu acho que é fácil de entender porque eu peguei essas 3. Primeiro, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, sei lá, tá meio por dentro da situação. Não que ele e Eduardo concordem 100%. Eles não concordam 100%. Tem alguns casos que eles realmente divergem. Não sei se esse é um desses casos. Ele comenta, né? Fui o maior crítico da estratégia de se aprovar a redução de penas antes de anistia ampla, geral e restrita, mas neste momento reconheço que não temos outra opção melhor. Se eu estivesse no Congresso, votaria favoravelmente e continuaria lutando pela anistia. O Mário Frias, normalmente sempre esteve aí na tropa de choque do bolsonarismo, comenta, né? Pessoal, foi votado agora o projeto que reduz as penas dos presos do 8 de janeiro. Esta Constituição foi fruto de muita luta, nasceu uma decisão generosa de Bolsonaro, que no mesmo dia que descobriu que terá que fazer mais uma nova cirurgia, foi publicado pela imprensa, gente, não é bobagem, né? Que mesmo privado de sua liberdade, pensou primeiro nas centenas de famílias que agora têm a chance de reencontrar seus entes queridos neste Natal. Percebam a profundidade, aí diz, né? Data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, a esperança e a libertação. Percebam a profundidade desse gesto. Uma líder político do Brasil, injustiçado e perseguido, abrindo mão de si mesmo para priorizar brasileiros comuns que, assim como ele, acreditam em um país mais livre, justo e verdadeiramente democrático. É um ato simbólico, sublime e carregado de representatividade. Não é exatamente o que desejávamos, a anistia completa continua sendo nosso objetivo final, mas este é um passo importante dentro do que hoje é viável. Uma maratona não se vence com um único sprint, ela exige estratégia, perseverança e coragem. Estamos avançando. E deixo claro, não vamos parar aqui. Não vai ser. A Tsuko falou, até aqui foi o que teve dosimetria. Seguirei lutando todos os dias pela liberdade e pela elegibilidade de Bolsonaro. Ninguém imagina o quanto anseio pelo dia em que poderei abraçá-lo novamente, ouvir um conselho, uma palavra amiga, dividir uma boa risada. Até lá, seguimos firmes na fé e na luta. E o último que eu trouxe aqui foi do Polon. Polon ontem, ele apresentou várias coisas. Ao longo do dia ele estava relativamente bem crítico ao projeto. E eu acho que aqui a postagem reforça que o projeto está longe de ser um negócio bom, maravilhoso. Ele fala assim, aprovada a dosimetria, respeitosamente, não consigo comemorar. Foi o voto mais difícil, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Meus amigos estão presos, mas não poderiam ser isoladamente ponto de discordância. Porque Felipe Martins continua aí, o Vasquez, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Jair, dentre tantos outros. Só que aí o Polon fala uma coisa que me agrada muito mesmo. Votações são feitas em grupo. E o grupo a que pertenço fechou questão. É bom ver políticos que entendem a importância de um grupo. Todos criticamos a desunião da direita. Assim, não serei eu o elemento de desunião. Uma vez que o que nos une é Bolsonaro. E fui informado que, além das famílias e advogados favoráveis ao projeto, o próprio presidente determinou a votação favorável
externada pelo próprio Flávio. Perdi, espero ter errado no meu parecer, na minha percepção, né? Vida que segue, tô votando a favor, tô aqui só dando meu esclarecimento. É para jogar em grupo, jogamos em grupo. E, assim, ninguém vai parar por aqui, né? Ninguém vai se contentar só com esse projeto. E aí, ao longo do dia, como se foi de madrugada, tenho certeza, tenho convicção, teremos aí mais comentários. Eu acho que é uma situação que toda a classe política deveria comentar sobre ela, porque a gente vinha todo mundo numa linha, e que eu acho que faz muito sentido, Paulo até reforça, e quando você tá aí pedindo anistia, a partir do momento que você aprova a dosimetria, você dá uma enfraquecida, não, já tem anistia, agora você quer pra Bolsonaro, pro golpista, vem toda aquela ladainha chata, né? Então é isso. Não sei, seria... Beleza, Bolsonaro falou, mas eu acho que é importante, sabe, os deputados falarem, e eles também explicarem que projeto é esse, o que é que esse projeto prevê. Realmente as pessoas vão ser soltas? Existe alguma previsão? Quando? Como será esse processo? Até para as próprias famílias das vítimas ficarem um pouco mais por dentro. Eu achei que seria de grande valia se os nossos deputados pudessem ajudar um pouquinho isso daí, né? Explicando esse processo. Mas vamos continuar. Pra gente falar agora de coisas realmente mais positivas. Falar do nosso presidente Flávio Bolsonaro, Mito Júnior. Flávio Bolsonaro teve 1,86 milhões de menções após lançar pré-candidatura. Dados da Bytes mostram que o assunto registrou 19 milhões de interações nas redes sociais, sendo ganhou 311 mil seguidores em seus perfis em 4 dias após o anúncio. E não para por aí. Aqui, assim, quanto esses números representam ou não, se virou notícia é porque realmente chamou a atenção. E vocês estão vendo. Flávio Bolsonaro, presidente, dominou as redes sociais, deu aquela energia que faltava para a direita há um bom tempo. Mito Júnior tá demais. Aí, o Ipsos IPEC, em parceria com a Globo, fez uma pesquisa e coloca assim, né? Intenção de voto para presidente. E o que é que isso mostra? Que são dois caras do... acho que é o único grupo do mercado mais à direita mesmo, mais bolsonarista, que é o pessoal do Traders Club, que é o Israel Massa, o Pedro Albuquerque e tem o Luciano Costa. Aí o Israel comenta, né? Flávio Bolsonaro tem 19%, supera Tarcísio de Freitas na disputa presidencial, segundo pesquisa Ipsos IPEC Band. Não falei Globo, né? Band. Flávio aparece com 19, Tarcísio com 17. E aí o Pedro diz, ó, o Flávio dominou as mídias sociais desde sexta e vocês ficaram hipnotizados. Como o pai, empatado com o Lula, não iria transferir parte significativa dos votos para o Flávio. Vários, inclusive, que falaram comigo, diziam que Flávio iria cair nas pesquisas. Pelo contrário. Mal começou e já disparou. Mal começou e já disparou. Outra pancada. E esse dado aqui é muito importante, rapaz. Porque na eleição de 2022, como é a eleição da polarização, falava que era uma eleição da rejeição. O menos rejeitado levaria. E olha para isso daqui. O recorde de rejeição é do Lula. A rejeição do Flávio é muito menor do que o Lula. Vejam só, né? E o Globo diz, ao longo da campanha, a rejeição cai ainda mais. E eu acho que tem uma forte tendência disso acontecer. E você ainda tem outro fator. Se a rejeição do Flávio tem a tendência de cair, a do Lula, papai. Lula é aprovado por 42. Desaprovado por 52. A maioria do Brasil já desaprova o Lula. A maioria do país já desaprova o Lula. E mais. Porque aqui é só um número seco. Mas se falando de tendência, a tendência é o Flávio reduzir a rejeição, ganhar mais apoio. E do Lula? O Lula estava naquele momento, né? Que estava reduzindo aquela percepção do ruim péssima. E a ótima, a boa estava crescendo. Pois bem, a ótima e boa já estagnou. E a ruim péssima já voltou a subir. A percepção que o governo Lula é um fracasso já voltou a subir. Devagarzinho, como estava antes. Quando chegar no que vem, que a turma realmente entrar no período de eleição, começar a se informar, começar a ver, começar a discutir o que foi o Lula, começar a relembrar dos casos, e aí, gente, vai tá tudo, já tá tudo registrado, né? Dessa vez, nessa eleição, não vai ter um escândalo do Lula
que a gente vai esquecer. Que todas as falas do Lula estão registradas e organizadas. Onde? Atlas Brasileiro. E estão mesmo. Os links dos vídeos, tudo lá, tudo bonitinho. Fácil de encontrar. Sempre um capítulo dedicado. Tem vários normalmente tá dentro do capítulo chamado Carreta Furacão. E aí tem um subtema que eu coloquei o nome. Pérolas lulistas. Quando não faz parte de um escândalo gigantesco, tá lá. Eita, rapaz. Tem compilado aí pra gente fazer um vídeo, acho que 2 horas seguidas só com falar de Lula. Me segura, Lula. Já tá escrito, não tem nem o que fazer, já tá escrito. Já tá escrito, é um PDF, as pessoas só vão aí, vão juntar. Motivos para criticar o Lula não faltarão. E com essa ferramenta de inteligência artificial, qualquer um de vocês pode chegar, por exemplo, fazer o upload de todos os Atlas no notebook LM da Google, que é tipo o ChatGPT da vida. Aí você sobe todos e ele pesquisa só nessa base de dados. Aí você fala aí, irmão, me lista aí todas as falas escandalosas do Lula, né? Falas que desgastam ele. E me dá aí as páginas e cada volume que estão. Não dá nem trabalho de pesquisar. Ah, Lulinha, me segura no que vem, viu? A gente vai reclamar de tu. Aí o senhor Flávio Bolsonaro ontem foi visitar o Jair e falou coisas bem animadoras. A Tsui colocou, né? Aqui é um Bolsonaro e tem filhote de Bolsonaro pelo Brasil inteiro. Não vai ser uma caneta que vai acabar com a gente. Flávio tá se saindo melhor do que o esperado. Tá mesmo. Mito Júnior tá demais. Saber que os soluços de Bolsonaro diminuíram e que ele ficou feliz porque porque a militância voltou a se animar foi a melhor parte. Os apoiadores de Bolsonaro sempre foram seu combustível. Lembram do cercadinho? Ele dizia que começar o dia ali, mesmo com poucas pessoas, era o que lhe dava gás para enfeitar o dia todo, né? A candidatura é irreversível. Vamos ouvir aqui o Flavião. Isso tudo de forma injusta, mas pelo menos já hoje ele estava bem mais disposto, não estava com soluços. Comuniquei a ele que a defesa dele vai protocolar hoje o pedido de domiciliar humanitária com todo o embasamento técnico e que eu acho que tem tudo para, se houver um mínimo de bom senso e de humanidade, o presidente Bolsonaro ser transferido de volta para sua casa. É o que eu espero, é o que eu rogo a Deus aí que aconteça. Expliquei para ele um pouquinho, atualizei do que está acontecendo aqui fora, passei a minha impressão do impacto sobre o lançamento do meu nome como pré-candidato à presidência da República, e ele ficou muito feliz. Deixei com ele a primeira pesquisa que saiu após o anúncio que foi do Instituto Veritas, já me bota ali no empate técnico com o atual governo, desgoverno do país. Ao contrário do que muita gente estava imaginando, querendo dizer que era um nome inviável, que era um nome que não ia decolar, que não tracionava, a gente vê que já existem pesquisas, eu não tenho nenhuma vinculação com esse primeiro instituto que fez a pesquisa, já mostrando o que eu sinto nas ruas. Falei para ele do ânimo generalizado da nossa militância, que estava de cabeça baixa, estava angustiada, sem o norte para seguir. Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte. Então, falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, a gente conversando com as pessoas, a competência para tratar de anistia é do Congresso Nacional, cabe ao outro poder respeitar, porque não tem absolutamente nada de inconstitucional, a não ser que eles queiram inventar alguma coisa para continuar mantendo esse objetivo deles forte, que é deixar o Bolsonaro fora da vida pública. Então, a minha candidatura mostra que isso não vai acontecer. Aqui é um Bolsonaro e tem filhotes de Bolsonaro pelo Brasil inteiro, tem mais de 60 milhões de Bolsonaros pelo Brasil, e não vai ser uma caneta que vai calar a gente. E mais uma vez, ele aqui ficou muito feliz quando viu o resultado dessa primeira pesquisa, ficou muito feliz com a reanimação, com reacender essa chama da nossa militância, principalmente, sabendo que agora a gente tem o norte, agora a gente tem uma candidatura real para ir consolidando e ganhando musculatura a cada dia. E o que ele falou foi isso: na hora de ir embora, me deu um abraço, aquele soco clássico aqui no meu peito, fica firme, moleque, a gente vai ganhar. Então essa é a mensagem que eu passo para todo mundo: fica firme que a gente tá forte também. Fica firme. Eu tô animado aqui já, viu? Eita, já falei, viu? Na posse, sou eu do lado do Jair. Mas aí de quem quiser tomar meu lugar, a gente vai sair na mão. Ai. Aí, Dudu, também falou com a imprensa ontem, tava lá na Band News. Aí a Tsui comenta assim, ó:
O Dudu está feliz com a candidatura do Flávio como se fosse ele mesmo candidato e reconhece que ele é a melhor escolha por ser agregador e articulador. É curioso que mesmo Eduardo e o Jair sendo vistos como os cachorros loucos, eles nunca fecharam as portas para ninguém e ainda assim enfrentaram resistência. E o Flávio, mesmo sendo o sereno e palatável, enfrenta a mesma resistência daqueles que usavam justamente a desculpa dos cachorros loucos, né? É doido isso, né? Ah, o Mito Júnior tá demais também. Vamos aqui ouvir o Dudu. O Brasil ele não vive uma normalidade democrática. Nós temos um ex-presidente honesto cumprindo uma prisão política e eu acredito que assim que nós mudarmos o cenário político, essa prisão política ela será consertada, né? Não só de Jair Bolsonaro, como a de cerca de 1.000 pessoas envolvidas aí no 8 de janeiro. Então, a candidatura do Flávio, ela partiu com muita conversa, sim, né? Os bastidores estavam em pleno diálogo. Eu fui um entusiasta muito grande da candidatura dele, porque, mais do que tudo, nós temos que ter alguém com a coragem e a serenidade para colocar adiante aquilo que é mais necessário nesse momento, né? Liberdade, justiça. Então, Flávio, ele sempre foi muito engajado desde sempre na pauta da anistia, vai seguir trabalhando por ela e eu acredito também que é o melhor nome entre nós da família Bolsonaro e da direita, porque ele é um perfil articulador, é um perfil agregador, já recebeu o apoio do governador Tarcísio de Freitas, está com um apoio muito forte dentro da direita, então tem tudo para decolar ainda mais o nome do Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro, mais uma vez, com essa posição do Paulinho da Força, ele enaltece a sua coragem e o seu sacrifício. Jair Bolsonaro está puxando uma prisão injusta, mas está aceitando fazê-lo para colocar adiante um projeto de país verdadeiramente que serve aos interesses do povo. Eu tenho orgulho do meu pai pelo seu posicionamento e, Deus quiser, essa cadeia será muito breve. Quase um ano para o próximo pleito eleitoral. Até lá, o senhor avalia que essas conversas elas vão se azeitar? Vai se chegar a um acordo para que a gente tenha um nome só disputando pela direita ou essa possibilidade de outras lideranças surgirem aí no decorrer dessa campanha? Não tem absolutamente problema nenhum. E eu discordo que existe uma divisão. Se não me engano, em Barretos, quando subiram no palanque Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, eles anunciaram um pacto que num primeiro turno cada um levaria a cabo a sua candidatura e num eventual segundo turno eles apoiariam aquele da direita que fosse ao segundo turno eventualmente contra o Lula. E nesse momento ninguém falou de divisão. Então o Flávio, na verdade, ele só é mais um player, mais um jogador, mais um candidato nesse cenário político. Não é que se falar em divisão. O Flávio, mais uma vez, é uma pessoa de perfil articulador, né? Não, todos nós sabemos que o principal inimigo do Brasil é o Lula e eu quero que essa argumentação valha para o Flávio, porque muito se falava antes da sua candidatura, né, que olha, o inimigo é o Lula, temos que estar contra o Lula. Aí quando o Flávio sai candidato, essa união desaparece. Tem gente que começa a falar, agora eu vou votar no Lula mesmo. Então, na verdade, as máscaras estão caindo. E, no final das contas, tem que combinar com os russos. Quem são os russos? A população brasileira. A população brasileira é que vai dar o recado final. Então é saudável numa democracia que exista mais de uma candidatura à direita. Elas fazem bem e fazem parte da democracia. Não vejo como problema nenhum e também não identifico como uma divisão da direita. A minha parte é fazer essa coalizão internacional da direita, né, mundial. Porque a gente sabe que o nosso inimigo ele atua também de maneira global. Essa perseguição que o Jair Bolsonaro sofre, também sofre a Marine Le Pen na França, também sofreu o Trump nos Estados Unidos e assim por diante. Eu só rezo, né, eu só oro para Deus para que ele proteja a vida do meu irmão Flávio Bolsonaro, porque se tornou, de certa maneira, rotineiro o assassinato de candidatos à direita. Vídeo Miguel Uribe na Colômbia, o Villavicencio no Equador, a própria facada no Jair Bolsonaro, o tiro na orelha do Trump. Então eu acho que a partir de agora, com a firmeza e a coragem do Flávio para anunciar sua candidatura, que inclusive fiquei mais feliz como se fosse eu mesmo me candidatando, né, torcendo muito pelo meu irmão, eu agora peço orações pela vida dele, para que ele não sofra essa injustiça como Jair Bolsonaro sofreu em 2018 e quase veio a falecer. Você vê como é o Dudu, né? A minha parte. Todo mundo fazendo a sua parte. Todo mundo entendendo que, cara, ninguém precisa fazer tudo. Um faz aqui, um faz acolá. E que vai, velho. Rapaz, tô feliz como se fosse minha candidatura. Eu também. Tô feliz do mesmo jeito, velho. O Mito Júnior nasceu pra ser presidente, velho. Só a gente pode ter descoberto tarde aí, mas o Mito Júnior, não tem nem o que falar. Eu tô até pensando já, sabe, no que vem, o Flávio chegando nos aeroportos, o aeroporto começando a receber o Flávio. Daquele jeito. Vai mostrar pro Brasil e falar, irmão, é assim que funciona na direita, sabe? A gente veio pra ganhar, mas ganhar com força. E eleger uma bancada alinhada, verdadeiramente alinhada. Eu não tenho dúvidas que vamos eleger mais pessoas de direita na Câmara do que temos agora. Será o suficiente para ter 257 votos? Não sei.
Mas vai ter mais, vai ter mais. E no Senado tem muita chance, viu, de ter a presidência do Senado. A tão famosa e importante presidência do Senado. Mais uma manchete para eu jogar a minha humildade de lado e ser arrogante. O que é que eu tenho dito? Eu tava feliz demais. Eu falei, gente, eu só vejo o pessoal lá. Aí, porque a Michelle, porque o Flávio, porque o Ciro, como que o André Fernandes. Eu falei, bicho, vocês estão perdendo tempo, velho, com bobagem. Vocês têm que estar felizes com o que aconteceu. E eu falava, estamos diante, finalmente, velho, do maior freio de arrumação. Que eu que acompanho isso aqui há tempo. Nunca teve uma tentativa de organizar. Flávio reúne presidentes de diretórios locais do PL, pede unidade e veta alianças regionais com partidos de esquerda. Vral! Ordem na casa! Respeita o mito Júnior! Uma resolução já vedava a prática. O que se viu nas eleições municipais do ano passado, no entanto, foi uma série de alianças com partidos que integram a base governista. E com conversa... E essa conversa, além de tudo, gente, além de impor isso, mostra o quê? Preocupação. Vamos falar, gente, vamos jogar junto, velho, sabe? Vamos jogar junto. Eu tô chegando aqui agora na humildade, velho. Humildão aqui, falar pra vocês, sabe? Porque o cara foi escolhido pra ser presidente da República, gente. Rapaz, mais de 200 milhões de brasileiros, sabe? Imagina aí, tu nasceu. Acho que ninguém nasceu e falou, eu vou ser presidente da República. Só os caras foram muito loucos, tipo o Lula. O Lula tem cara que é alguém assim, né? Mas sei lá, acho que o cara também nem pensa nisso daí. O cara vai pensar quando a situação meio que vai pintando. Às vezes nem passa na cabeça do cara. E aí você fala assim, bicho. Aí o cara fala, não, vamos aí, pô. Tô aqui numa posição que realmente é a virada de mesa, botar nosso nome na história. E peço a vocês, vamos. Dessa vez vai. E tem que ir. Uma eleição diferente do que foi a eleição de 22, que foi da de 2018. A de 2018, a gente foi ter um partido faltando horas para encerrar o processo. A de 2022 vai ter um partido assim com meio de um ano, aí foi aquela confusão, o pessoal começando a se filiar e tudo mais, ninguém tinha base, não tinha nada. Poxa, a eleição de agora é diferente. Você tá chegando com o fundo partidário mesmo, o fundo partidário lá que fez na eleição, diferente do que aconteceu em 2018, diferente do PL que era o fundo que o partido tinha, e teve lá que dividir para todo mundo. Não, agora tem o fundo que a galera conquistou. Teve tempo para fazer base, teve eleição municipal. Teve muita coisa, muita. Agora a gente tá indo tempo para sentar, conversar, discutir. Não chegou de última hora. Não tem disputa. Disputa não tem desculpa pra gente não chegar com tudo nessa disputa. Aí ontem, a imprensa não revelou, eu só coloquei a notícia. A manchete é a notícia, porque ninguém sabe o conteúdo. Mas tá ali, ó, caciques do Centrão se encontram após reunião com Flávio. O Marcos Pereira tava nessa reunião. Tava ele, tava o Rueda, tava o Ciro Nogueira. Falaram que estavam conversando entre eles. Se encontraram ontem. Só pra falar de 2026, óbvio. É nosso Flávio. É o Mito Júnior. E pra chegar aqui no finalmente do vídeo, que terei mais algumas coisas pra comentar, mas só quero mostrar 3 coisas. Copeiro Ruizão, Mito Júnior e o Carluxo. Começando pelo Ruizão, né? Ele fala o seguinte: ao apoiar o Flávio, Bolsonaro colocou o pé na porta. Como assim? Até agora o que estava acontecendo era esse rolo compressor contra Bolsonaro para apoiar o candidato do grande capital, ou seja, o candidato da Faria Lima. Agora, Bolsonaro colocou o pé na porta. Ele estava quieto. Aí o que acontece? Ele colocou o pé na porta com a candidatura do filho. Num certo sentido, Bolsonaro radicaliza a situação, mostrando o seguinte: se não tiver uma oferta muito vantajosa, ele vai para a eleição. E não tem oferta vantajosa, porque a oferta vantajosa é o próprio Bolsonaro ser candidato. E aí, olha o que o Ruizão diz, rapaz. Essa parte aqui, ouvir da boca da esquerda, tem um sabor diferenciado, sabe? Uma coisa muito interessante disso, os dados da situação mostram aquilo que a gente sempre falou. O quê? Bolsonaro não é o candidato do grande capital, Faria Lima. Porque se ele lança o filho, a bolsa cai, o dólar sobe, mostra que ele é o candidato que está em oposição ao grande capital, como Trump.
Tá contra o sistema, né, Ruizão? E agora? Agora o pessoal vai ter que fazer campanha pro Flávio. Agora eu acho o seguinte, né? O que ele vai fazer agora é que são elas. A conversa antes do Flávio ser lançado é que Bolsonaro era um cachorro morto. Se Bolsonaro fosse isso, né? Qual a importância do lançamento do filho? Se Flávio for para a eleição, quem vai para o segundo turno é ele. Não tem o que discutir. E aí, a burguesia vai ser obrigada a apoiar o Flávio contra o Lula ou o Lula contra o Flávio. E aí desfaz toda a manobra que era nem Lula nem Bolsonaro. Que estão tentando até agora isso, hein? É um ano de guerra contra o Bolsonaro para terminar. E é um ano de guerra para o Bolsonaro para terminar em nada. E ainda imagina se terminar com a vitória do Flávio. Toda a perseguição feita, todo esse descalabro do judiciário, toda essa passada de pano para terminar, Mito Júnior eleito. Flávio Bolsonaro, para o eleitorado, parece a mesma coisa que o Bolsonaro, sim. Mas o Haddad, para o eleitorado do Lula, não parece o Lula. O Haddad é um homem interno em gravata, é um acadêmico, é um playboy. Lula é um operário. Na hora da eleição, isso conta muito. Muito. Pegando o gancho aqui para reforçar quem é antissistema mesmo, o Carluxo ontem falou o seguinte, né? O que realmente quer o Centrão? Certamente não é a liberdade econômica de verdade, nem a autonomia do cidadão. O projeto é outro, silencioso, mas evidente para quem presta atenção. O Centrão opera para preservar os interesses do mercado financeiro, garantindo lucros astronômicos aos bancos e sustentando um modelo de juros estratosféricos que estrangula famílias, empresas e governos. Cada aumento da taxa, cada manutenção artificial desse patamar absurdo fortalece exatamente os mesmos grupos que sempre lucraram com a fragilidade do povo. Esse arranjo não tem nada a ver com a prosperidade ou livre iniciativa. Pelo contrário, cria-se um ciclo de dependência bancária onde o brasileiro é empurrado para o crédito caro, para o endividamento permanente e para a submissão econômica. Um sistema que transforma o trabalhador em devedor e o empresário em refém. Enquanto isso, o discurso de responsabilidade, equilíbrio, moderação política serve apenas de cortina para manter a engrenagem funcionando. Um bloco político que negocia poder, controla verbas, drena recursos e segue obedecendo ao comando dos verdadeiros chefes, os que lucram com a paralisia do país. Não é liberdade, não é desenvolvimento, é controle. É a manutenção de um modelo que escraviza financeiramente o povo e garante que o sistema siga governando nos bastidores, acima da vontade da população. Enquanto muitos fingem não ver, a realidade é simples. Quem controla os juros, controla o país. Quem controla o juro, controla o país. E eu não acho que o carro está todo errado, não. Que é o seguinte, né? Vou pegar aqui a caneta. Tempo de explicação. Pensa assim, gente. Juros, né? Quanto maior os juros, menor é o I de incentivo para empreender. Porque fica mais caro, né? Fica mais caro. Vai ficar melhor. O incentivo é o quê? Botar o dinheiro na Selic para ficar parado. Pronto. Passado daqui, lembra que ontem eu falei uma parada que eu falei, isso aqui me pegou, ficou muito animado, quando eu vi o Carlos falando, o Flávio falando, mas assim, pô, a gente tem que ter responsabilidade e tudo mais, e assim, tratar as coisas com mais responsabilidade. Ele não quis falar de austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, ele falou responsabilidade. E falou sobre relação dívida-PIB. Por que isso é importante? Que eu falava, gente, tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Se você vem com essa história, que o que a gente tem que olhar é a relação dívida-PIB, você já implodiu dois pilares do tripé, que é meta de inflação e superávit primário. Para que serve meta de inflação? É um valor que você diz que tem que ser uma meta e você força o Banco Central, através de uma política monetária, a alcançar essa meta. E no Brasil só existe um único caminho, porque o povo é imbecil, de alcançar a inflação. É juro. Então, se a inflação está alta, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro. E só isso, que no final do dia vai dar dinheiro para quem não quer trabalhar. Então, quando o Flávio fala, cara, vamos pensar em outra situação, vamos pensar na relação, né? Vou botar aqui, ó, relação de dívida barra PIB. Relação dívida-PIB. Por quê? Vamos trazer um dado do próprio Banco Central. Para cada 1% que você aumenta da Selic, segundo o Banco Central, você gera um custo por ano só de juro, por conta do tamanho da dívida do Brasil, de 50 bilhões. 50 bi, cada 1%. Esse dinheiro, às vezes, podia estar sendo utilizado para desenvolver o país. Como assim, Kim?
Vai entender? Vamos trazer para sua vida. Você pegou um empréstimo, beleza? E você tem a sua empresinha. Aí a sua empresa tem aluguel, conta de água, luz, telefone, funcionário. Aí na sua empresinha, vamos supor que esse custo operacional é de 100 mil. Bota aqui, ó, 100k. É a sua empresinha. Aí você lucrou por mês, você teve um lucro, vou botar aqui, ó, de 110. 110k. Desculpa, você faturou 110k, ou seja, qual o lucro? Bota aqui, ó, lucro de quanto? De 10k. Você ganhou 10k. Sobrou para você, em tese. Depois de pagar água, luz, telefone, funcionário, imposto. Só que você tinha pegado o empréstimo. Você, na sua vida, você lembra, pô, sobrou 10 mil, cabe. E agora, quanto é o empréstimo? Ah, o empréstimo, vamos botar, a passada do empréstimo é 15 mil. E aí você se lascou, você não conseguiu pagar o empréstimo. Tá devendo 5. Na vida real, você tá lascado. E no mundo dos economistas brasileiros, não, você tá de boa. Por quê? Porque se discute o que é o superávit primário. O superávit primário é isso daqui, ó. É o lucro que você tem, ou prejuízo, antes da dívida. Então, no Brasil, a gente vive preso nessa lógica de que tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário. Mas vamos voltar para cá, ó. Cada 1% da dívida da Selic é 50 bilhões por ano. Então, imagina o seguinte cenário. Você fecha o ano com déficit zero. Só que a Selic comparação, você não está conseguindo pagar muita coisa. Aí você olha o nominal. A Selic é zero, mas o nominal, que é quando você coloca coisa, você fica devendo 200 bilhões. Pensa nesse cenário. Você está devendo 200 bilhões, bicho. 200 bilhões. 200 bilhões, se cada 1% é 50, você está falando o quê? De 4%. 4%. É 200 bilhões. Você terminou no prejuízo. Aí agora pensa o seguinte, né? Você pega o Brasil e fala, gente, aqui a conta de padaria não é 100% dessa forma, mas só para você entender como a galera escraviza no final dos juros. A conta bem, não é tão preto no branco assim. Aí imagina, quando você sai dessa lógica de só ter um superávit primário e esquece que você tem um prejuízo bilionário dos juros, que você não está computando nisso, porque você precisa gerar superávit para pagar o empréstimo e não está gerando. Imagina você falar o seguinte, cara, vamos focar na trajetória dívida-PIB. Porque a gente está tendo, na verdade, déficit no nominal. Se você reduz o juro em 5%, sobra 250 bi. Vamos botar assim, né? Não elas por elas. Você reduziu 5%, você economizou 250 bi. Beleza? 5%, caiu para 10%. Você concorda que, de forma muito simplória, se o governo injetar 250 bi na economia, o prejuízo no final é o mesmo com a Selic a 15%? Porque você reduziu a Selic, aí abriu 250 bi no nominal, na relação dívida-PIB, porque você reduziu o juro. Você continua sem ter superávit, mas agora, em vez do dinheiro estar indo para o bolso de banqueiro, cara, tu investiu em algum lugar. E talvez esse dinheiro que tu investiu em algum lugar possa render frutos lá na frente. Que seja tu pegar esse dinheiro e dar na mão do povo. Fala assim, toma. Se tu me apresentar um projeto de tirar uma empresa do papel, eu vou te dar um dia de graça. Vai lá, pá. Agora tem que construir. Tu vai lá e constrói. Constrói casa. Casa popular para dar quem mora em favela. Pô, vamos construir casa. Vamos pegar essas coisas só para favelado. Já foi. Você termina com o mesmo ponto, só que em vez do dinheiro estar indo para juro, para banqueiro e para quem comprou, né, papel do tesouro, você gastou de outra forma. E movimentou a economia. Então, assim, quando você muda uma simples visão da economia, estou colocando aqui em termos muito simplórios, não é 100% assim, óbvio. Mas você consegue entender que quando você troca uma coisa pela outra, muda tudo? Aí, eu acho que isso aqui também é animador e não é questão de pilha, nem crítica, nem nada, que é o seguinte. A imprensa fez muita questão no primeiro momento de já bater nessa tecla. Olha lá, foi pedir conselho pro Guedes, isso, aquilo, outro. E o Flávio postou aquela notícia. O Flávio confirma que procurou Paulo Guedes. Aí ele bota e dá uma desmentida falando assim, ó. Minha fala sobre o professor Paulo Guedes foi tirada de contexto. Na última vez que conversamos, e fui privilegiado com mais uma aula sobre economia, sequer existia a minha candidatura na mesa e nunca falei com ele sobre isso.
Não vejo que o Flávio está criticando, está falando, está falando assim, ó, eu não quero, nesse primeiro momento, me associar a nada. Eu não quero chegar com um pacote que vou ser obrigado a cumprir X, Y, Z, etc, tudo mais. E eu acho que isso é importante. Eu vou pegar a percepção que eu tenho a conversar com outras pessoas da direita. É que o pessoal está começando a entender, eu vou passar só uma percepção. Tem mais notícias pra gente comentar hoje, nem vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Queria falar o Tarcísio, mas eu vou falar. Mas o pessoal está começando a entender que, assim, o tempo passou, eu já vi isso na boca mais de uma pessoa, o tempo passou, as pessoas começam a entender um pouco mais como é que funciona a vida, como é que funciona o mundo, estão começando a entender que os problemas da nossa era são um pouco diferentes e que a gente deveria estar se questionando mais sobre eles e que talvez só reaplicar algumas fórmulas não sejam suficientes. A gente vive hoje num mundo que a própria questão trabalhista não é 1850, Revolução Industrial, que até criança trabalhava. Não é isso. Não é, sei lá, 1700 que você tinha escravidão. Não. Graças a Deus, né? Não é, sei lá, início do século XX, que às vezes mulheres não trabalhavam, iam só trabalhar. Não, também não é isso. A gente também não está no cenário que agora tem a CLT, porque também o pessoal não valorizava o trabalhador. Não, também não é isso. A gente está numa era da inteligência artificial, da uberização da economia, né? Assim, empregos cada vez... que os contratos são cada vez mais maleáveis e possíveis de modificação. Então, assim, como pensar o mercado de trabalho diante dessa nova realidade diante de nós? Talvez, né, as experiências anteriores não sejam suficientes para lidar com isso. Moradia hoje é um problema que era diferente lá de trás. Lá de trás, às vezes, faltava crédito, faltava, sei lá, empreender engenharia, tudo. Hoje existe realmente uma crise imobiliária que muita gente acabou comprando imóveis, viraram, assim, grandes grupos de locatários, né? Todo mundo que consegue dar uma prosperadazinha, né, na vida, compra um imóvel, já está subcontratando e tem uma inflação grande no preço de imóveis no mundo inteiro. Como resolver isso? Então, tá dando para ver que, assim, cara, a gente vai para onde? Então, nesse momento, não tem nenhuma tentativa de bater no é por aqui. Calma. E o pedir a calma é importante porque é exatamente isso que mostra. Olha, a gente realmente precisa ter uma discussão mais séria em torno desses pontos. É por isso que estou pedindo calma. É porque realmente esses assuntos estão sendo pensados para trazer realmente, gente, melhoria para o Brasil, para o povo brasileiro. É o governo Mito Júnior. O governo Mito Júnior tá vindo aí, velho. O governo Mito Júnior tá vindo aí. E vamos nessa. Nossa senhora, velho. Tô empolgado demais com o governo Mito Júnior, viu? Com certeza vai falar muito sobre... Já começou a campanha, né? Estamos em campanha. Estamos oficialmente em campanha. Mas enfim, volto a falar. Dei pra vocês uma explicação bem simplória. Só pra, assim, um brainstorm de algumas coisas pra mostrar como você mudar um simples critério de analisar o Brasil. Falar, cara, vamos aqui realmente analisar se a gente está se endividando ou abatendo a dívida, né? Vamos olhar dessa forma e não só focar em entregar um superávit primário, Não, calma. E talvez, né, a questão do juros não seja assim tão preto no branco. Deixa eu ver se está aqui fácil, só para mostrar para vocês a manchete. Quer dizer, fácil não tá, mas está aqui no vídeo. Tô passando, gente, um monte de coisa para mostrar, né? Pronto. Só vou mostrar a manchete, ó. Essa aqui, ó. Quiserem ler isso daqui, eu recomendo. Existe um buraco negro onde a teoria da inflação dos bancos centrais deveria estar. Não se pode mais confiar nas antigas suposições sobre expectativas e metas. Financial Times falando sobre isso. Então, se até o Financial Times já chegou nessa conclusão, imagina, sei lá, né, o que a gente deveria estar se discutindo. Será que as coisas realmente são tão calcificadas que não mudaram nada? A gente só vai repetir o que já foi proposto antes? Ou a gente vai vir com um plano realmente mais coeso, mais organizado para salvar o Brasil? Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Eu não tenho dúvida que será muito útil nas eleições do ano que vem. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!